Que legal. E aí, uma pergunta que eu achei bem interessante, uma mãe que mandou aqui, e essa é polêmica, né? Ela falou assim, ó, acho que meu filho não come proteínas o suficiente. Posso dar whey protein? E aí? O filho dela tem É, 3 anos e meio aqui, ó. essa, ué, Então, o whey protein, na verdade, ele é a proteína do soro de leite, se a gente Perfeito. pensar. Então, ele em si não seria proibido. Qual a questão? As famílias ficam muito preocupadas com relação à proteína, né? Hum, Então, assim, a criança geralmente nessa fase, ela consome leite, que vai ter proteína, e aí a gente acaba consumindo muitas vezes um excesso de proteína. tá. Com relação ao whey, o maior problema é que o que a gente encontra no mercado para comprar, ele tem aditivos. Então, assim, que uma criança de 3 anos, ela não vai poder consumir inclusive um excesso de proteína, né? Então, como ele é voltado para o público, para o atleta, né, para o adulto, quando a gente for olhar ali, muitas vezes ele vai ultrapassar de fato a quantidade de proteína que essa criança precisa, Entendi. né? Porque ela está numa fase em que ela recebe a proteína dos leites e derivados, ou mesmo proteína de origem vegetal, como as leguminosas. A proteína em si não é difícil atingir. Entendi. Né? As famílias vegetarianas, veganas, às vezes ficam com essa Olha dúvida, só. né? Ah, mas a proteína, não, proteína não é difícil, né? O que a Entendi. gente vai precisar se preocupar realmente se a criança não consome produtos de origem animal, é a B12 que a gente precisa suplementar, né? Ver ali o ferro, outros Entendi. nutrientes importantes, mas a proteína é relativamente fácil. Hum, A questão realmente é olhe sempre no rótulo os aditivos, porque não vai ter ali só o whey sim. protein. E aqui tem um ponto interessante que você falou, que a pergunta é: acho que meu filho não come proteína suficiente. Então, o primeiro ponto eu é: acho. você tem que ter certeza se ele come Sim. ou não proteína suficiente, até para depois estimular ou não tomar qualquer coisa, ou É. comer qualquer outra coisa. Então, como que ela descobre, né, se ele está comendo ou não o suficiente? E o segundo, você falou do whey protein, que eu achei interessante. Talvez o whey protein não seja um problema em si, mas a grande maioria dos whey proteins vendidos no mercado deve ter uma série É. de substâncias, como corante. Porque, por exemplo, você não toma whey protein sem sabor. É. Normalmente vem whey protein. Outro dia eu passei ali, fui ver, tinha um whey protein de churros. Eu falei, que sabor é esse? Nossa. Assim, né? Tipo, né? Eu fiquei com vontade de comprar. Eu falei, mais pelo sabor do que pela proteína em si, né? Mas é curioso isso. Então, assim, qual a quantidade de substância que tem ali para aquilo ficar com aquele sabor? Sim, Porque Sim. alguém que toma whey protein provavelmente não está sim. misturando toda a substância que tem o churros para dar o sabor, né? Exato. E eles têm a adição de algumas até vitaminas, ou mesmo da proteína. Legal. Quando você for ver no valor energético diário de necessidade, é de um adulto. Uhum. Quando muitas vezes uma criança vai precisar consumir ali, a gente vai ter que fazer essa distribuição de proteínas em 1.300 calorias. Então, como é que é essa proporção? Por isso que é importante realmente se atentar para que Entendi. não tenha um excesso e, principalmente, né, esses aditivos que contém. Queria deixar uma dica, assim, das Hum, pessoas terem costume de ler os ingredientes nos rótulos. hum, Isso é muito importante. Eu não consumo leite, sou alérgica, sou intolerante, mas eu gosto. Não, assim, leite, mas eu gosto sim. de. E eu passo mal, então eu nunca tomo. Mas eu até não passaria tão mal se fosse com leite sem lactose. Mas eu sempre passei mal com leite sem lactose, nunca entendi, mas era sempre leite de caixinha. E aí, conversando com um amigo, falou: ai, começa a tomar leite de fresco. Uhum. E agora minha vida tá um pouco mais fácil, que eu moro numa rua um pouco mais movimentada, eu comecei a comprar leite fresco. Gente, você lê o rótulo de um leite fresco e um leite de caixinha. Aquilo não é um leite. É O leite de completamente caixinha, diferente, né? nunca mais você compra leite de caixinha, começa a comprar leite Olha só. de fresco. O leite fresco tem duas coisas escritas, o de caixinha tem 3 linhas. Incrível isso, né? Mas melhorou o desconforto? Total. Eu não quero muito, assim, tomar, mas Sim. eu tenho em casa sempre, às vezes eu tomo assim, por um friozinho. Hum. E outra coisa, o açaí, porque agora eu comecei a produzir açaí, né, na Pefezinho, para os bebês. E meu açaí é açaí puro, Uhum. tâmara e a fruta, que a gente tem de morango e tal. E eu peguei um açaí, assim, no freezer, eu nunca tinha me dado conta o que que é ler um açaí. Esses açaís saudáveis, Sim, bacanas, que você acha no... E eu, sabe... Se lê também é 4 linhas. sim. Não é que só tem o xarope. Eu ainda falo, o açaí da Pefezinho não tem o xarope de Guaraná. Você pega os açaís bacaninhas, assim, no mercado, não é só o xarope de Guaraná. É um monte Um de outra monte de coisa. coisa lá dentro. E aí, tem até um ponto importante, Sabrina, vocês podem confirmar isso.
vocês têm mais conhecimento para confirmar. Eu ouvi falar que ali a ordem não é uma ordem alfabética, mas é a ordem por ingrediente. Isso. Então, se a pessoa começa a ler e não Vários tem o começam açaí a com a- primeira, já começa com um monte de Com outras coisas açúcar antes. lá, o xarope. Quando começa o açúcar, meu É. filho, deixa, devolve. Ou seja, a maior quantidade, quando você lê É. ali a ordem, a maior É. quantidade é o que vem antes. É. Tá escrito açúcar porque tem mais açúcar do que É. qualquer outra coisa. Exato. O primeiro ingrediente, os primeiros ingredientes é o que tem mais dentro É. desse produto. Ler o rótulo, gente, é É. fundamental. É. Agora tem uma nova legislação em que vai É. ficar mais fácil, porque a quantidade de sódio, se eu não me engano, gordura Só de açúcar. e açúcar vai estar ali numa lupa, Já tá, né? Legal. É que alguns ainda Ainda estão se estão. adaptando. Tem uma fase de transição, provavelmente. né? Mas é a nova lei. Então, assim, é até legal isso, além de necessário, mas para, né, cada vez mais as famílias se atentarem ali e leem o rótulo, né? Isso é fundamental. Isso que você falou Isso é com importante. relação ao É. açaí, porque a gente pensa assim, açaí saudável, É. né? As famílias nem pensam, tô comprando açaí, é saudável. Dá uma lida no rótulo. É. Não, eu leio o rótulo para tudo agora, para comprar para minha filha e tal. Várias vezes eu deixo. Porque às vezes você vê umas coisas que bem parecem difícil. bacaninha, né? Assim, você tem que deixar. De ver a quantidade de substâncias É. diferentes que tem E ali, quem né? vai fazer essa diferença? Nós, consumidores. Sabe? Assim, a PFzinho nasceu de uma necessidade minha. Sim. E é assim, outras empresas podem nascer da mesma necessidade e as grandes indústrias vão colocar sempre produtos para baratear. Realmente, meu produto é mais caro que o outro. Realmente, porque o meu é frango mesmo, o meu é carne mesmo, sim, sabe? sim. Então, assim, mas quem vai fazer essa diferença na Sim. sociedade é o consumidor. Sim, é não, é não e- consumindo aquele outro produto. E tudo bem, talvez não seja tão no mundo da criança, talvez um pouco, porque a criança sempre vai querer também, mas estava vendo outro dia uma matéria explicando isso. Por que que hoje, quando você vai num McDonald's, você não tem mais escrito a palavra sorvete? Vocês repararam isso? Não, nem vou, não vou. Não está escrito sorvete, está escrito sobremesa. Por quê? Ah. Porque a legislação, pelo menos o resumo que eu li, né? A legislação para sorvete incide mais imposto, mas te obriga que tenha uma quantidade maior de alguns ingredientes, como leite, etc. A legislação, tipo, todos os impostos Olha ali, só. quando você não tem determinados ingredientes e tal, você não pode chamar de sorvete, mas o imposto é muito mais barato. Então eles conseguem vender mais barato. E aí a gente tem que lembrar disso. Toda vez que você estiver comprando uma grande indústria, no final tem uma preocupação, tem legislação, tem uma série de coisas. Mas também tem um fator, que é o lucro. Essas empresas Sim. querem lucrar. Então, se elas puderem diminuir um pouco o valor ali, o custo delas, Sim. colocando outros alimentos, ou aumentar o prazo de validade e assim por diante, isso provavelmente vai acontecer. Que é o que acontece hoje no McDonald's. Então, quando você vai lá, você não está consumindo sorvete. Sim. Olha que curioso, né? E aí, provavelmente, eu não imagino, mas devem ter tirado o leite, colocado um monte de gordura hidrogenada e virou ali. Mas Sim. visualmente é igual. Olha que Que curioso, né? É uma coisa Super. legal. Por isso que é importante sempre ler, acho que o rótulo, como você Sim, falou. tem que ler. Sim. O rótulo, acho que é uma das coisas mais importantes. E é algo que às vezes a gente não faz no dia a Não. dia. E para criança é muito mais importante. Ou seja, a gente precisa ter esse. A gente não olha o rótulo e nem a validade. A gente vai colocando no carrinho. Vai indo. Às vezes nem vê preço, né, no mercado. Você vai só colocando. Aquela, tipo, a vontade vai colocando. Sim. Mas validade é muito importante também. Se Sim. você vai pegar um produto, sei lá, sei lá, que tem 2 anos de validade, já está quase chegando, aquilo lá, Fala, sabe, porque é opa. muito produto industrializado, tem muitos meses de validade, muitos, né, sei lá, pegar Coca-Cola. Eu peguei uma vez uma Coca-Cola da minha mãe pequenininha, vencida. Eu falei, mãe, se isso aqui tá vencido, Porque tá há porque muito tempo, né? tempo, o que passou? Assim, que cada lugar, aquela tem uma história para contar, sabe? Com certeza. Né?